Shalom לבני יעקב, שלום לבני ישראל, כאן אסף בן עמי כריספי לוי, אשר מדבר איתכם. Shalom para todos os filhos de Jacob, para todos os israelitas, para os estrangeiros de corações sinceros que amam a Torá. E Shalom para você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube. Eu quero primeiro agradecer as orações, as tefilot de todos vocês por esse trabalho que já estamos aqui há mais de 3 anos, ensinando os mandamentos da Torá. Quero agradecer também pela sua participação, dê o seu like, faça a sua inscrição, ajude-nos a chegar até os 1000 inscritos, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e quero agradecer também pelas suas contribuições, as suas doações, seus dízimos. Isso tem nos proporcionado nós mantermos esse canal no YouTube e fazermos as obras sociais, espirituais das comunidades israelitas em Pereira Barreto, nas cidades circunvizinhas, em todos os estados brasileiros e também em Israel e em outros países. Agradeço de todo o coração. Bom, nós paramos no item de número 31, retirar as impurezas do templo de Yahweh. E hoje vamos para o 32, honrar os Kohanim. Eu quero convidar você para que leia comigo no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 21, versículo 8, honrar os Kohanim. Vaikra, Levítico 21, 8. Tu os purificarás, portanto, porque ele oferece o lehem, o pão de teu Elohim. Ele vos será kadosh, porque eu, Yahweh, que eu purifico, sou kadosh. Essa palavra, tu o purificarás, quer dizer, honrarás, reverenciarás, né? Terá respeito com os Kohanins, porque aquele que não tem respeito com o Kohanim, que oferece o lehem, o pão espiritual para ele não tem respeito com o Eterno também. Você não podia discutir com um Kohen, com um sacerdote, não podia discutir com um ancião. Você tinha que ouvir em silêncio. O atsaot, os conselhos daquele homem. Porque cada um foi chamado para uma determinada missão na terra. Uns foram para ouvir, outros foram para falar, outros foram para ensinar um povo. Outros foram para abençoar o povo, outros foram para oferecer os sacrifícios no Beit Mikdash, no templo. E por isso o Eterno colocou cada coisa no seu devido lugar, segundo a sua lei. Os Kohanins Levim, eles eram da linhagem de Aharon, da linhagem de Sadoc, da linhagem de Yahushua ben Levi. Os outros Levim, os outros levitas, tinha de várias linhagens. Tinha dos Gershonitas, dos Coatitas, dos Maatitas. Então, uns era escolhido para serem chorerim, chorerote, cantores, cantoras, outros chomerim, guardas, outros para cuidar dos utensílios do Beit Mikdash, do templo, e
o sacerdote que ministrava o olá, o sacrifício, que era acima de 25 anos até os 50 anos, era o sacerdote. Passava dos 50 anos, era um sacerdote aposentado, um ancião. Bom, então honrar os Kohanim. Nós devemos, além de honrar os Kohanim, honrar o nosso irmão, não falar mal dos Kohanim, não falar mal do nosso irmão, não falar mal da nossa irmã, porque quando fazemos isso, nós quebramos os mandamentos da Torá. Por isso que David, ele disse que o Eterno conhece o humilde, mas o soberbo ele conhece de longe. Infelizmente, vemos muitas contendas no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, pessoas ofendendo os anciãos, ofendendo os sacerdotes, ofendendo os rabinos, né? E nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser humildes e respeitar cada um do posicionamento, mesmo que nós não concordamos. Mas lembramos das palavras do profeta Amós, que diz que nos últimos dias, os dias seriam maus, né? Os dias seriam maus. E aquele que o homem sábio guardará silêncio nos últimos dias. As contendas não servem para nada. As revoltas não servem para nada. Então, honrar os Kohanim, os sacerdotes. Esse é um mandamento principal. E agora nós vamos para a Torá oral no tempo de Abraham, no tempo de Jacob, no tempo de Yahusef, no tempo de Noa. Esse item de número 32. Bereshit 41:50. Bereshit 41:50. Bereshit 41:50. E Yahusef foram nascidos 2 filhos, antes que viessem os anos de fome. Assim Ashenat, a filha de Potífara, sacerdote de On, gerou a ele. E Yosef respeitava, honrava ali o seu sogro. Potífara, que era o sacerdote de On. Naquele tempo já existia, era Torá oral, não tinha Torá escrita ainda. O Eterno soprava nos ouvidos do homem e da mulher. E tinha esse homem justo no Egito, que era um sacerdote. Igual Yahusef, honrou ele, honrou a filha dele. E lhe deu 2 netos, né? Que foi Menaxe e Efraim. Bom, então os justos, eles honram aquele que o Eterno colocou na frente de um trabalho, seja ele numa sinagoga, seja ele numa igreja, seja ele numa mesquita. Nós não devemos falar mal, nós devemos honrar, porque cada um vai prestar conta diante do Eterno, daquilo que ele ensinou, daquilo que ele fez. E o Eterno vê todas essas coisas, né? Nós vemos que o profeta Irmiarro respeitou até aqueles falsos profetas, profeta Zedequia, filho de Kenaná, né? Shaul respeitou também o sacerdote. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque senão quebramos um mandamento da Torá, que é honrar os Kohanim, os sacerdotes. E agora nós vamos para a Torá no tempo de Yahushua, que foi sacerdote levita também, que anunciou a Torá. Ele disse: eu não vim destruir a Torá, eu vim cumprir. E aquele que tirar qualquer um desses mandamentos, pequenino mandamento, e ensinar aos homens, ele será chamado o menor no reino dos céus. Vai depender de obras para entrar no reino. Mas aquele que ensinar esses mandamentos aos homens, ele será chamado maior no reino dos céus. Porque aí ele será rei, sacerdote e juiz. Porque o reino ele é feito
O reino da Torá ele é feito de sacerdote, juiz, rei, né, e cidadão de boas obras. Bom, agora nós vamos esse item 32, honrar os Kohanim. Masei Shilhim, Atos 15, 4 e 6. Masei Shilhim, Atos 15, o 4 e o 6. Masei Shilhim, Atos 15, o 4 ao 6. E ao ser enviados em seu derer, seu caminho, pela congregação de Israel, eles passaram pela Fenícia e por Shomeron, declarando acerca do retorno das nações. E eles causavam grande sinhá, alegria, a todos os irmãos israelitas. E quando chegaram em Jerusalém, eles foram recebidos pela congregação de Israel e pelos Ishlihim, os apóstolos, e pelos Zahanim, ancião, e lhes declararam todas as coisas que Yahweh tinha feito por eles. Mas levantando-se algum dos partidos dos Prushim, dos fariseus, que tinha crido, dizendo, é necessário lhes dar a Berit Milá e lhes ordenar que guardem a Torá de Moshe. E os Shilhim e os Zachanim congregaram para fazer consideração desse assunto. Então, primeiro, eles reuniam os Kohanim, os sacerdotes, os Zachanim, os anciãos, que eram um sacerdote aposentado, para resolver os assuntos. Bom, Yohanan, capítulo 3, versículo 2. Yohanan 3, 2. Yohanan, capítulo 3, 2. O mesmo veio ao encontro de Yahushua de noite e disse-lhe, Rabi, nós sabemos que tu és um moré, vindo de Elohá, porque nenhum homem pode fazer esse nissim que tu estás fazendo, a menos que Yahweh esteja com ele. Aleluia. Então aqui nós vemos que havia um homem dentre os Prushim, chamado Nakdimon, um nobre dos Yahudim. Ela era chefe ali dos Yahudim. E ele foi ter com Yahushua, que era Kohen, e ele honrou Yahushua. Né? Então, por isso, que ninguém perde por respeitar um homem, por respeitar uma mulher, por respeitar o sacerdote, aquele que ensina a palavra do Eterno, porque isso é agradável diante dos olhos do Altíssimo Yahweh. Bom, Shalom, Lechai Veramish Pahagam, Yahweh Baruch Atai Veramish Pahagam, Zot Habracha Shel Zaken Asaf Benami Crispin Levi.